إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فتقوى الله منار الهدى والإعراض عنها سبيل الشقاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Prezados irmãos, depois de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, e em seguida mandarmos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam, que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem os seus passos até o dia do juízo final. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz no hadith que nos é narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم وليلة 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. Vamos viver um pouco este hadith de acordo com aquilo que são as orientações do Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Neste hadith, o Nabi certo dia estava sentado com os seus companheiros e ele lança uma questão e disse: Ara'aytum, digam-me, law anna nahran bibabi ahadikum, se em frente da casa de cada um de vós tivesse um rio, yaghtasilu minhu fi kulli yawmin 5 marrat, a pessoa em frente à sua casa passa um rio onde toma banho 5 vezes por dia. O Nabi pergunta: Hal yabqa min daranihi shay'un? Será que esta mesma pessoa que toma banho 5 vezes por dia
terá sujidade no seu corpo? Qalu la yabqa min daranihi shay'un. Os sahabas responderam, disseram: não é possível alguém que toma banho 5 vezes por dia ter sujidade no seu corpo. E o Nabi disse: fadhalika mathalu salawati al-khams. Isso compara-se com os 5 salats. Yamhu Allahu bihinna al-khataya. Através dos 5 salates, Allah subhanahu wa ta'ala limpa e remove os pecados das suas criaturas. Se formos a ver, caros irmãos, neste hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam traz um exemplo prático, traz um exemplo vivo, concreto, real. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam dá um exemplo, ele não dá à toa, de forma aleatória. E esta era das formas do Nabi sallallahu alaihi wasallam transmitir o conhecimento, transmitir algum ensinamento por via de uma questão, de uma pergunta, por via de um exemplo. Traz um exemplo de um rio com o salat. Para o Nabi sallallahu alaihi wasallam trazer esse exemplo entre o rio e o salat, ou então entre a água e o salat, é porque estas duas coisas se assemelham, se comparam. Existem algumas características na água que as mesmas características vamos encontrar no salat. Quais são essas características que existem na água que vamos encontrar no salat, até chegar ao ponto do Nabi sallallahu alaihi wasallam trazer este exemplo? Os álimos, caros irmãos, dentre as várias semelhanças, dentre as várias características que existem na água e que vamos encontrar também no salat, extraíram 3 características muito importantes. A primeira característica que há na água e que vamos encontrar no salat é a antiguidade. Antiguidade quer dizer, a água é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, não é uma criatura recente, é uma criatura antiga, é uma criatura antiga. E esta mesma característica, que é a antiguidade, temos no salat. O salat também, caros irmãos, é um ritual antigo. Todos os povos, todas as nações foram orientadas, foram obrigadas a cumprir com o salat. Não interessa se é a mesma forma de nós fazermos o salat, não interessa se é a mesma quantidade de salates que nós, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fomos obrigados a fazer. Mas o salat é um ritual antigo. Todos os povos, eles foram obrigados a fazer salat. Se nós formos no Sagrado Alcorão,
havemos de encontrar versículos que ilustram isso, que nos mostram que os povos antigos também foram obrigados a fazer salat, independentemente do número, independentemente da forma. Se calhar outros povos, alguns dos povos, faziam um salat por dia, outros 2 salates por dia, outros 50 salates por dia. Para nós, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são 5 salates por dia. Se formos no Corão, havemos de encontrar isso, uma prova clara de que o salat é um ritual antigo. Todos os povos foram obrigados a fazer salat. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala de Ibrahim alayhi salam no sagrado Al-Quran, Ibrahim alayhi salam, quando deixou a sua família em Meca, num deserto, e ele entrega isso nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala e diz: Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimus salat. Salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Salat. Ibrahim alayhi salatu wassalam pedia a Allah subhanahu wa ta'ala para que a sua descendência fosse uma descendência de salat, que cumprisse com o salat, que praticasse o salat. No tempo de Ibrahim alayhi salam, no tempo de Musa alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salatu wassalam aconselhava o seu povo, principalmente nos momentos de crise em que eles eram perseguidos. Ele aconselhava o seu povo a cumprirem com o salat, mesmo estando dentro das suas casas. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Façam salat. Zacarias alayhi salam, quando os anjos vieram para transmitir aquela boa nova, Allah diz no Corão: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Estava a fazer salat. No tempo de Zacarias fazia-se salat. Maryam, Allah orienta ela: Ya Maryam qunuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Salat. Isa alayhi salatu wassalam: wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Salat. Então, quase todos os profetas foram orientados a fazer salat, e eles transmitiam isto aos seus povos. Transmitiam isto aos seus povos. Então, esta antiguidade, caros irmãos, que encontramos na água, a água é uma coisa antiga, não é de agora. Os rios são antigos. Esses rios que nós vemos, principalmente os grandes rios, Rio Rovuma aqui no norte, Rio Lúrio, Rio Ligonha, Rio Licungo, lá mais para o centro, Rio Zambeze, Rio Save, lá mais para o sul, Rio Limpopo, Rio Incomate, lá no sul. São rios antigos. Os nossos pais vieram, encontraram, deixaram. Os nossos avós vieram, encontraram, deixaram. Então nós encontramos aqui alguma semelhança entre a água, os rios e o salat. Por isso o Nabi compara a água com o salat. Tem essa característica. A segunda característica que vamos encontrar na água e também no salat
é a característica de purificação. A purificação, quer dizer, a tarefa da água é limpar, é purificar. Por isso, quando a nossa roupa está suja, lavamos com água. Quando o nosso corpo está sujo, lavamos com água. Quando os nossos utensílios lá em casa estão sujos, lavamos com água. Recorremos sempre à água para nos purificar, para fazermos ou mantermos a higiene, mantermos a limpeza do nosso corpo, da nossa roupa, do ambiente que nos rodeia. Esta mesma característica de limpeza, de purificação, também vamos encontrar no salat. O salat, caros irmãos, tem esta função, tem esta tarefa de purificar, de limpar, de lavar. Só que a diferença é que a água lava a impureza visível, a sujidade que nós conseguimos ver. O salat lava e limpa a impureza invisível. A impureza invisível. Mas a função da água e do salat aqui é a mesma, que é de purificar, que é de lavar. Os nossos corações, caros irmãos, quando praticam o pecado, sujam, ficam enferrujados. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana é sujidade, é ferrugem. Essa ferrugem que vem cobrir os nossos corações é resultado das nossas ações, dos nossos pecados. Então, com o salat, limpa-se, lava-se essa ferrugem, essa sujidade que nós causamos nos nossos corações. Por isso, o salat é um instrumento muito importante para limpar os nossos pecados, para lavarmos os nossos pecados. O salat. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: Qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fasalla. Wa dhakara asma rabbih fasalla. Já se qad aflaha man tazakka. Bem-aventurado aquele que se purifica, que purifica a sua alma. Como é que a pessoa se purifica? Como é que a pessoa purifica a sua alma? Wa dhakara asma rabbih fasalla. Através do dhikrullah e o salat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. E mais outros versículos, caros irmãos. Então, o salat é um instrumento muito importante para nós purificarmos a nossa sujidade interna, aquela que é invisível. Por isso a pessoa diz: você tem um coração sujo. O outro, você diz: você tem um coração limpo. As ações, não porque é uma sujidade assim visível, mas por causa das más ações, é que nos levam a dizer que este indivíduo tem um coração sujo. Está sujo. É uma sujidade espiritual. É uma sujidade invisível. E essa sujidade invisível não se lava com a água que nós conhecemos. Lava-se com o tawbah. Lava-se com o salat. E no outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Tahtarikuna, tahtarikuna, tahtarikun. Vocês vão se queimando com os pecados, vão se sujando com os pecados.
فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا. Isto é, quando a pessoa faz o salat al-dhuhr, limpa e lava os pecados que ele cometeu no intervalo entre Fajr e Dhuhr. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ 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 فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا. Vocês vão se envolvendo nos pecados, e depois da pessoa ter feito o salat al-asr, vai lavar e vai limpar aqueles pecados que a pessoa cometeu no intervalo entre Dhuhr e Asr, e assim sucessivamente. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam orientou-nos muito. São muitos hadiths, são muitos conselhos a respeito do salat. Então, salat, caros irmãos, tem esta função de limpeza, tem esta função de lavar os nossos pecados, e tem a função de confirmar a nossa fé, de provar a nossa fé. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: aquela pessoa que cumprir integralmente com o salat, aquela pessoa que fizer o salat, este vai apresentar uma prova inequívoca da fé no dia de Qiyamah. Se você não fizer o salat, então não tem como provar a sua fé, não tem como provar o seu imã, e vai se transformar, este salat vai te salvar do fogo de Jahannam. Esta é a segunda semelhança entre a água e o salat. A água tem a função de limpar, de lavar, e o salat também tem a função de limpar e lavar. A água lava a sujidade visível, externa. O salat limpa e lava a sujidade invisível e interna. A terceira característica que nós vamos encontrar no salat, e ao mesmo tempo vamos encontrar na água, é a seguinte característica: é que quando a água é despejada no chão, não há como recuperar. Quando a água do rio passou, não volta. Esta mesma característica, caros irmãos, vamos encontrar no salat. Quando o salat passou, não volta. Salat passa e passou, não volta. Quer dizer, o salat al-fajr do dia 25 de outubro, hoje, já se fez, já passou. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E esse salat não há de voltar até no dia de Qiyamah. Não volta. Estamos à espera de outro salat. Havemos de cumprir e acabou. Não volta. Estamos à espera de outro salat. Esta é a semelhança. É que a água, quando passa, não volta. O salat também, quando passa, não volta. Esta é a característica, a terceira, que vamos encontrar no rio, na água, e vamos encontrar também a mesma característica no salat. Por isso, a coisa mais valiosa depois do imã é a pessoa ser dado o cumprimento do salat. O salat, caros irmãos, é o bilhete de identidade de todo muçulmano. É a ação que identifica o muçulmano. É a ação que diferencia um muçulmano do que não é muçulmano. Muitas das vezes, caros irmãos, nós temos uma forma errada de definirmos quem é muçulmano. Pensamos que muçulmano, se for homem, é aquele que põe cofió ou põe jubó. Se for mulher,
muçulmana é aquela que põe hijab. Basta pôr hijab para nós, é muçulmano. Se for homem, basta pôr cofió, para nós, é muçulmano. Será que é somente isso que identifica um muçulmano? Não. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Resumidamente, o que diferencia um muçulmano de um outro, ou um muçulmano de um não muçulmano, é o salat. É o salat. Quer dizer, você pode pôr cofió, ficar bonito, pôr jubó. Se não faz salat, de acordo com este hadith, você não é muçulmano. Você pode pôr hijab, cobrir-se tudo, ficar bonita. Se não faz salat, de acordo com este hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, você não é muçulmano. É tão simples como isso. É muito fácil você definir um muçulmano. Não é na roupa, não é na honestidade, não é no salat. Depois do salat é que vamos ver outras características. Cumpriu com o salat? Ok, agora vai se ver. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. A primeira coisa que a pessoa será questionada ou vai prestar contas a respeito dela no dia de Qiyamah é o salat. Se o salat for bem feito, cumprirmos na totalidade com o salat, então aí vão ver outras ações: zakat, jejum, honestidade, sadaqa, outras boas ações que você fazia. Hão de ver. Agora, logo no salat, você chumbou, então não há necessidade de ver em outras ações, de acordo com essas hadith. Por isso, os álamos dizem o seguinte: não adianta você jejuar, não adianta você fazer hajj, não adianta você fazer outras coisas boas se não faz salat. Primeira coisa é salat. Depois, o que vier a seguir. A sua honestidade só será aceita depois de você ter cumprido com o salat. O seu zakat só será aceite depois de você cumprir com o salat. O seu jejum será aceite depois de você cumprir com o salat. Tudo, a sua aceitação irá depender do salat. Por isso, os residentes do Jahannam, quando forem questionados: mas salaka com fi sakar, o que é que vos fez vocês entrarem aí no sakar, no Jahannam? Eles vão responder: Qolu lam. A primeira coisa: lam nakum minal musallin. Não fazíamos salat. A primeira coisa, porque eles sabiam. Claro que esses estarão no Jahannam. Eles davam caridade, construíam hospitais, eram honestos, ajudavam pessoas, faziam boas coisas, construíam estradas, coisas boas faziam. Mas o que é que vos fez vocês entrarem no Jahannam se vocês faziam boas coisas? Qalu lam naku minal musallin. Não fazíamos salat. A conversa continua depois de uma breve pausa. Qulu ma samaitum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. A salat, caros irmãos, é muito, muito importante. Precisamos de nos apegarmos no salat. E é
A única coisa, a única ação, o salat, que não tem de dizer que estou doente, estou ocupado, estou não sei o que, tenho, não tenho, é diferentemente de outras práticas. Hajj, quem faz é aquele que tem condições, que tem possibilidade. Se não tiver possibilidade, você não faz, não há nenhum problema. Zakat, quem tira é aquele que tem. Jejum do mês de Ramadã, se eu estiver doente, posso não jejuar. Se eu estiver de viagem, posso não jejuar e depois repor os dias, pagar os dias. Mas salat não. Está de viagem, está doente, está aonde? Tem que fazer salat. Não é dizer que tenho, não tenho, estou assim. Por isso, veio um homem ter com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam e disse: Ya Rasulallah, inna bi bawasir. Ó mensageiro de Allah, eu tenho um problema, não consigo fazer ruku, fazer sajda. Como é que eu tenho que fazer salat? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: Salli qa'iman, faça salat em pé. Esta é a regra. Fa in lam tastati', se não conseguir fazer salat em pé, fa qa'idan, faça salat sentado. Fa in lam tastati', e se não conseguir fazer sentado, fa ala jamb, faça deitado. Mas nunca você deve deixar de praticar o salat. Principalmente para nós, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a coisa já é muito fácil. Você está na machamba, faça salat lá mesmo. Está no setor de trabalho, faça salat lá mesmo. Está de viagem, este dine é assim, facilita sempre. Quando você está numa dificuldade, de dar mais facilidade. O dine é assim. Quando você não consegue fazer salat em pé, senta. Não consegue sentado, deita-se. É assim. Está de viagem, está autorizado você diminuir o número de rakats. O salat que tem 4 rakats faz 2. Está permitido juntar. Isso tudo para você não ter argumento de não fazer salat. Por isso, caros irmãos, salat, e quando nós dissemos salat, estamos a falar dos 5 salats. Não é você escolher. Porque há pessoas que escolhem que não, o meu salat é este. Eu só vou estar a fazer de uma só. Outro é para você. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Fawailul lil musallin. Desgraça para aqueles que fazem o quê? Salat. Quem são esses que fazem salat e ao mesmo tempo estão desgraçados? Allah diz: Alladina hum an salatihim sahun. Aqueles que são negligentes nos seus salats. Como é que são negligentes nos seus salats? Ele escolhe. Se faz fajr, dhuhr não faz. Chega uma semana, ele faz, a outra ele não faz. E não se entende, não se percebe. Quando estiver saudável, ele faz. No dia que ele está doente, não faz. Outros fazem quando estão doentes. No dia que está saudável, não faz. Outros só faz Eid só. Outros só faz Jumá só. Outros só faz Inchá só. Então, Allah diz: aqueles que não completam os seus salats, que são negligentes nos seus salats, a desgraça para eles. Então, se este que faz alguns e deixa outros está nesta situação, imagina aquele que não faz de vez. A situação é grave. E um dos últimos conselhos deixados pelo Nabi sallallahu alaihi wa sallam foi as-salata wa ma malakat aymanukum. Salat. E a doença que levou ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam à morte, chegou um momento que ele desmaiava, depois ganhava os sentidos, perdia os sentidos. Sempre quando ganhava, recuperava, aliás, os sentidos,
Ele perguntava: Asalla nas, já fizeram salat? Muru Abu Bakr, falyusalli bin nas, digam Abu Bakr dirigir salat. Quer dizer, preocupava-se tanto com o salat. Por isso, caros irmãos, salat é muito importante. Não há Islã sem salat. Salat em primeiro lugar, salat, depois outras práticas, outras ações. Isso sim é que vai edificar o nosso Islã, porque o pilar mais importante depois do Shahada é o salat. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون قائلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح علماءنا وأمراءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مسافرا إلا حفظته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر